Então, gente, vou começar oficialmente. Bom dia para todo mundo. Estou bem feliz da gente poder fazer essa reunião, reunião aqui, né? Muito feliz também com a participação do Lauro Chagas de Sá, companheiro da SBEM, né, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, uma pessoa muito querida, que está sempre disponível para nos ajudar, uma pessoa extremamente competente na educação matemática e também na educação profissional e tecnológica. Então, eu acredito que vocês vão aprender bastante, né? Não só com essa palestra, mas depois a turma do estágio. Então, queria agradecer demais aí, Lauro, por estar ajudando a gente, né, nesse processo de formação com os estagiários. Agradeço demais. Hoje a gente também está, então, aqui com as professoras, né? Professora Edna, a professora Miriam, professora Luciana, não vi se já chegou, mas é do estágio também, que são professoras da disciplina de estágio, e de cheguei, professor. Malu, tô aqui. Desculpa, Lu, tudo bem? Desculpa, não te vi, perdão. E não sei se conhecem o Lauro, né? E temos também como professor orientador o professor Michael, que vai orientar alguns alunos do estágio D, né? Que vão fazer, então, todo o processo de estágio no IFES. Então, Lauro, a gente combinou mais ou menos de ficar até umas 10h10 entre a sua palestra e umas questões. Depois a gente fica só com a nossa turma, o estágio D, e os outros professores levam a sua turma para outras salas, né? Ok? Então, fique bem à vontade, Laura. Obrigado. É muito engraçado esses termos, né? A gente leva para outra sala virtualmente, né? São as adaptações que a pandemia impôs. Então, Malu, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando algumas experiências que foram acumuladas ao longo, né, desse tempo no campo da educação profissional e tecnológica. Eu sou professor da educação profissional e tecnológica, né? Até por conta disso, eu vou acompanhar os alunos de estágio supervisionado. Sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, uma instituição que, assim como o Paraná, de um estado que tem uma longa história no campo da EPT. E além de professor, eu tenho pesquisado esse campo desde o mestrado, né? Na verdade, desde a graduação. Então, na graduação, no mestrado e no doutorado, eu tenho me debruçado sobre essa temática que é a modalidade de educação profissional tecnológica. Queria falar que eu acho que é muito bom quando a gente tem uma turma de estágio, uma turma de didática focada nessas modalidades, porque faz a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Porque muitas vezes a gente forma pensando no ensino fundamental, no ensino médio. Às vezes, quando consegue, fala da EJA, tem cursos que falam da EJA, mas poucos falam das outras modalidades, né, da educação do campo, da educação quilombola, da educação profissional. Então, esse tipo de discussão eu acho que agrega muito para a formação dos alunos, porque a gente tem cada vez escolas mais plurais, né? A gente tem um aluno do campo que às vezes precisa ir para a escola urbana estudar, a gente tem um aluno do ensino médio que já é um trabalhador, é menor aprendiz, não sei se no Paraná também usa esse termo. Então, essas outras modalidades cada vez mais têm atravessado a sala de aula, né, de todas as disciplinas. Então, queria agradecer e espero poder contribuir um pouquinho com as reflexões nesse campo. Vou colocar aqui os slides. Deixa eu ver se já está aparecendo. Tudo bem, Laura. Beleza. Então, quando a Malu me convidou, eu fiquei pensando sobre o que falar, e aí eu me provoquei a falar desse tema, que é do novo ensino médio, porque eu acho que além de ser um tema atual, é uma dívida que eu acabo tendo com a Malu, que eu prometi fazer um texto para o número temático que ela organizou, e eu acabei não fazendo. Então eu falei assim, eu vou fazer uma palestra sobre isso, porque depois eu me motivo a escrever sobre.
Então, às vezes a gente se faz essa provocação interna. Então, o tema da nossa conversa de hoje é o novo ensino médio, contradições e desafios para a educação matemática na EPT. A ideia é a gente explicar um pouquinho sobre o novo ensino médio, porque eu percebo que muitas vezes, até por conta do que nos atinge, né, a discussão sobre o novo ensino médio acaba se transformando numa discussão sobre a BNCC. E a reforma do ensino médio vai muito além da BNCC, principalmente no que toca às outras modalidades educacionais previstas na LDB. Então, a proposta de falar do novo ensino médio, eu não vou falar de BNCC, porque eu acho que é um tema que acaba sendo mais recorrente, né, mais fácil de acessar, mas eu vou falar um pouquinho sobre essas articulações que a gente consegue estabelecer entre o campo da matemática e o que está para além da BNCC, que é esses itinerários formativos, né, esses projetos de vida que os alunos precisam desenvolver. Além de professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vila Velha, eu sou coordenador do grupo de pesquisa em educação matemática da educação profissional. Então, para os alunos que estão aqui acompanhando, para os colegas docentes, depois que quiserem acessar esses slides, é só acessar o site do grupo de pesquisa, que lá tem uma abinha de palestras e vocês vão conseguir baixar essa apresentação, tá bom? E se Malu depois me encaminhar a gravação, eu também posso colocar no canal do YouTube para outras pessoas assistirem. Eu optei, antes de me debruçar sobre ensino médio, sobre esse novo ensino médio, eu preferi falar um pouquinho sobre a história, bem breve, da educação profissional. Né? Miriam falou que ela é do grupo do GOEI, né? A gente teve sábado uma palestra muito interessante do pessoal do GEMAT sobre a história da educação matemática na educação profissional. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais esse processo histórico, eu convido a assistir o último sábado formativo, a última atividade formativa que aconteceu sábado agora, lá no canal do GEMAT, que vai trazer como que o currículo da educação profissional, a concepção de educação profissional foi mudando ao longo da história, respondendo, na medida do possível, os anseios que os governos tinham de processo de industrialização, de desenvolvimento do país, né? Porque a modalidade, ela é uma modalidade, né, que foi se estruturar mais efetivamente com a LDB de 96, mas ela é uma modalidade muito mais antiga, né? Porque ela vem lá da escola de aprendizes artífices, tem historiadores que defendem que a ideia de educação profissional, a gênese, começa um pouco antes ainda, com as escolas de comércio, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, essa ideia de formar para o trabalho é uma ideia bem antiga, né? Às vezes mais focada numa coisa mais instrumental, às vezes mais uma visão mais crítica, talvez nos últimos anos, em função, né, não dos avanços, mas das mudanças que a gente tem tido no campo educacional. Então, é muito interessante quando a gente começa a associar a história do Brasil com a história da formação de trabalhadores e, claro, né, que nos atinge a história da educação matemática nesse cenário. Mas eu escolhi como ponto de partida, para não ficar muito tempo nessa discussão, o decreto 5154 de 2004, né? Ou seja, a gente tem aí quase pouco mais de 15 anos, que foi o decreto que, ao meu ver, foi um decreto importante para a educação profissional, porque, como eu falei, a gente teve várias ideias sobre formação de trabalhadores. Então, a gente teve a escola de aprendizes artífices, a gente teve os liceus industriais, a gente teve várias nomenclaturas e várias formas de conceber a formação de trabalhadores no Brasil. E aí, em 2004, com o governo Lula assumindo a presidência da República, que tem como partido o Partido dos Trabalhadores, por isso que eu estou fazendo essa demarcação, houve uma grande mudança no caminho da educação profissional brasileira. Então, começou a se pensar a educação matemática para além do que era o instrumental, que era o apertar parafuso da época. Então, começou a perceber esse trabalhador como um sujeito da sociedade, uma pessoa que é capaz de fazer proposições, de refletir sobre o processo, uma pessoa que precisa ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres enquanto homem no mundo,
Então, nesse sentido, a partir do decreto 5154, na minha leitura, a gente começa a ter essa ampliação de sujeito trabalhador, para além daquele que precisa dominar uma técnica específica. E esse decreto de 2004, ele vai mudar o que, né, que eu elejo como tema aqui, que é a questão do ensino médio. Porque até então, a relação entre formação do trabalho e ensino médio era tem que falar que era ornitorrinco, né? Que é um bico de pato com a pata de outra coisa, e a gente era um grande aglutinado de coisas, né? De modalidades. Então, a gente teve uma época que as escolas de educação profissional ofertavam ensino médio regular, sem nada de formação para o trabalho. A gente também teve uma época que eles faziam 3+1, que é o que a gente tem na licenciatura, às vezes, né? Que é 3 anos de formação básica e 1 ano de formação específica, que no nosso caso seria formação para o trabalho. Então, ao longo desses anos que antecederam 2004, a gente teve várias morfologias para a educação profissional de nível médio. E o decreto de 2004, então, ele vem consolidar uma discussão que já estava sendo feita há muito tempo, né? Outros documentos já apontavam essa necessidade, que é a de integração entre a formação de ensino médio e a formação para o trabalho, entendendo que a gente não é um sujeito do trabalho e um sujeito de formação geral. Nós somos um sujeito único. A gente precisa ter essa formação omnilateral, essa formação de muitos lados. Então, não dá para eu imaginar que o responsável pela formação do exercício da profissão vai ser uma pessoa que não converse com aquele que dá a formação básica, porque a formação básica precisa dar suporte para a educação profissional, sim, mas ao mesmo tempo que a formação profissional também vai colaborar com a formação básica em alguns aspectos. E é nesse movimento, né, de talvez concreto, abstrato, concreto, que a gente consegue fazer essa formação omnilateral dos alunos. Então, por isso que eu coloco como importante marco o decreto de 2004, que é aquele que vai e fala assim, olha, precisamos integrar. E a partir desse movimento de integração, né, de formação integral, de formação omnilateral, começou uma sucessiva reforma, né, na educação profissional brasileira. 8 anos depois, né, do decreto de 2004, né, consolidando as discussões, né, que estavam sendo feitas, veio a Resolução 6 de 2002, que são as diretrizes curriculares para essa modalidade. Eu coloquei ele sublinhado nível médio porque as diretrizes, elas tratavam só da educação profissional de nível médio. Talvez por uma leitura de que essa era a educação profissional brasileira. Então, a gente vai ver que isso foi mudando ao longo do tempo, mas em 2012, quando se fala de educação profissional, se confunde com a educação profissional de nível médio. Depois, a gente tem aí nesse preâmbulo aí de 2004, 2012, uma série de acontecimentos, né? A gente tem, por exemplo, em dois anos depois de 2004, o governo Lula, ele vai entender que o formato dos Cefetes talvez remetesse a uma formação muito instrumental. Então, o que o ministro da Educação, junto com toda a equipe, né, do governo, deu de encaminhamento? Eles identificaram a possibilidade de se criar uma nova instituição que pudesse conceber o trabalho como um eixo norteador de todo o processo educativo. E aí eles pensaram como poderia ser. E aí, como eu falei, a proposta do governo era de ascender o trabalhador e de valorizar o trabalho como agente de formação humana. Então, eles pensaram em dar um protagonismo tamanho para o trabalho, de dar a essas instituições de educação profissional o status de universidade. Porque a universidade, ela tem esse caráter abstrato, né, do pensamento abstrato, do que fora o material, né, uma característica, o que é universal, por isso a ideia de universidade, muitas vezes, né? E aí, para contrapor essa ideia do que é puramente teórico da universidade, o governo vai criar, então, a proposta de uma universidade do trabalho.
que é a mesma lógica, porém focado no que é material. E assim nasce a UTFPR, que é a primeira universidade tecnológica, né? E aí, nesse movimento de criação da UTFPR, se não me engano, 2006, né? Acho que setembro de 2008, acho que é 6 ou 8. Acho que é 6. Acho que era 5, não é? Gente, me 5. ajuda, não é 5? É final de 5, início de 6, então. Acho que é setembro de 2005, então, talvez. Acho que sim. Então, e aí nessa questão de 2005, 2006, o governo começa a avaliar que a ideia de universidade tecnológica, ou seja, uma universidade do trabalho, apesar de ser muito boa, de ser muito promissora, não estava correspondendo ao projeto que eles tinham de educação profissional. E aí eles reavaliaram e viram, né, a possibilidade de criar uma outra instituição, né? Então, 2 anos depois, acho que realmente foi 2005, porque aí em 2008 veio a lei que criou os institutos federais, né? E aí, com a criação dos institutos federais, é um outro formato de instituição que também vai ser uma instituição que vai valorizar o trabalho. E aí, por que eu estou contando essa história? Para poder vocês entenderem que hoje a Rede Federal de Educação Profissional, ela tem basicamente 3 instituições. O Cefet Minas e o Cefet Rio, que ainda estão Cefet porque não quiseram virar UTF na época. A UTF, que não quis virar IF, e os IFs. Então, é nesse movimento de tentar buscar uma instituição que valorize o trabalho que hoje a rede federal tem essas instituições. É claro que a rede federal tem ainda o Colégio Pedro II, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, enfim, várias outras instituições federais que compõem a rede, mas, vamos dizer assim, de original da ideia de educação profissional, temos os Cefets, Rio e Minas, a UTF, né, Paraná, e os institutos federais brasileiros. E aí, nesse movimento, né, de pensar uma instituição que valorize o trabalho, vieram as diretrizes de 2012, e dando um salto, né, apesar de a gente tem o golpe lá da Dilma, a ascensão do Michel Temer, veio a reforma do ensino médio em 2017, né, na verdade, com a medida provisória 746 de 2016 e a lei 13.415 de 2017. E aí, o que é o novo ensino médio? O novo ensino médio, né, na leitura dos proponentes, né, é um formato inovador de educação, inspirado nos países desenvolvidos, que personaliza a aprendizagem, coloca o aluno numa posição ativa, como sujeito que vai indicar sua trajetória de vida, vai apontar os seus itinerários formativos de acordo com a sua personalidade, e tem todos esses benefícios. Mas, na verdade, a medida provisória é uma outra forma de conceber o ensino médio que, dependendo de quem analisa, tem mais retrocesso do que avanço. E, haja vista a reforma do ensino médio, né, de 2017, houve uma necessidade, depois eu vou explicar por quê, de reorganização de todos os documentos curriculares nacionais. E aí, nessa toada, nessa manada que foi passando, vieram a Resolução 3 de 2018, que definiu as diretrizes curriculares para o ensino médio. Depois dela, e por meio dela, né, veio a homologação da BNCC, que é objeto de discussão de muitos educadores matemáticos. E agora, em 2021, 3 anos depois, as diretrizes curriculares para a EPT, que vai atualizar essa resolução de 2006, a resolução 6 de 2012, para o contexto do novo ensino médio. Então, ela vai substituir a resolução 6 de 2012. Então, brevemente, para a gente, né, poder bater um papo depois, o que eu vou falar aqui um pouquinho, depois dessa introdução histórica? Eu quero falar um pouquinho sobre a antiga Organização da Educação Profissional, né, de acordo com a resolução 6 de 2012, o que era previsto e o que estávamos caminhando para construir em termos de valorização do trabalho. Vou explicar bem brevemente a morfologia do novo ensino médio, essa proposta de organização curricular, e trazer alguns apontamentos para a educação matemática nessa pós-reforma, né? Considerando essa nova organização, essa nova morfologia do ensino médio imposta pela reforma do ensino médio.
Bom, então, hoje, a educação profissional, o que que é, né, com essa diretriz de 2021? Ela é uma modalidade educacional, né, está lá prevista na LDB, que perpassa todos os níveis da educação nacional, integrada às demais modalidades da educação e as dimensões de trabalho, ciência, cultura e tecnologia, organizada em eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e as normas vigentes. Então, tudo que é formação para o trabalho, abertamente definido assim, se insere no contexto da educação profissional e tecnológica brasileira. Antes, como eu falei, a gente tinha a Resolução 6 de 2012. E a Resolução 6 de 2012, por isso que eu havia sublinhado lá no slide, ela falava da educação profissional técnica de nível médio. Então, até 2012, como eu falei, a gente confundia educação profissional com nível médio, ensino médio. Então, a gente falava do ensino médio concomitante, subsequente, integrado, e a gente achava que a educação profissional era só isso. Com a resolução de 2021, a gente já começa a pensar na educação tecnológica e profissional de pós-graduação e graduação, que é um modelo que também era praticado antes, mas que não era regulamentado por nenhum dispositivo legal. Então, no primeiro momento, em relação à educação profissional de nível médio, a gente tem basicamente 3 tipos de oferta. A oferta da qualificação profissional técnica relacionada ao curso técnico, porque alguns cursos técnicos, eles permitem habilitações profissionais. Por exemplo, não sei como é que era o TFPR, mas onde eu trabalhava, no Campus Viana, o curso técnico durava 2 anos. Se você desistisse do curso depois de 2 semestres, você não era técnico, mas você tinha uma habilitação. Então, você não era técnico em logística, você era auxiliar de logística. Então, com essa organização modular, que a gente chama, é possível você obter uma habilitação profissional técnica relacionada a um curso técnico, sem eventualmente cumprir todo o curso. Nem todos os cursos técnicos oferecem essa habilitação, mas é uma coisa que às vezes é praticada em algumas instituições. A outra é o curso técnico de fato, né? A qualificação profissional com a terminalidade do curso técnico. Então, você é técnico em logística e não auxiliar de logística, que é a habilitação intermediária. E existe também, mas é muito raro, eu conheço 1 ou 2 cursos apenas de especialização técnica. Da mesma forma que a gente tem uma especialização de graduação, a gente tem uma especialização técnica voltada para alguma especificidade de determinada área do eixo tecnológico. Então, a gente tem, pensando, né, um intermediário do curso técnico, o curso técnico e um pós-curso técnico, que é a especialização. Tudo isso no âmbito da educação de nível médio, né? Então, é possível que você seja especialista técnico em alguma coisa sem ter feito nenhuma graduação por conta dessa estrutura curricular. No segundo tópico, que eu falo de qualificação profissional técnica, eu estou falando dos técnicos integrados, que é quando o aluno faz o ensino médio e a educação profissional juntos na mesma instituição. A gente tem a educação profissional, o curso técnico concomitante à educação básica. Então, você faz um ensino médio na rede estadual e faz a parte profissionalizante na instituição, ofertante de educação profissional, e tem ainda o formato subsequente, que você conclui todo o ensino médio e faz posterior à formação de curso técnico. Então, a gente pode integrar, pode ser concomitante, ou seja, em 2 instituições, ou pode ser subsequente, uma após a outra. E na formação de graduação e pós-graduação, vieram as novidades, né, pela Resolução 1 de 2021, que é o curso tecnólogo, que é amplamente divulgado como graduações curtas, aquelas graduações de 2 anos. Consequentemente, as habilitações intermediárias, igual eu falei no curso técnico, né, para quem conclui só parte do curso. O aperfeiçoamento tecnológico, que é uma especialização com carga horária menor. A especialização tecnológica, no caso da graduação. E uma novidade que a gente tinha um limbo, que eram os mestrados e doutorados profissionais, né, que a gente ficava onde eles se enquadravam, né?
e aí com a resolução 1 de 2021 eles passam a fazer parte da educação profissional, mostrando agora que o aluno da educação profissional pode ser desde o ensino médio e ir até o doutorado profissional, né, cursando toda a sua trajetória dentro da modalidade da EPT. Essa segunda coluna, ela não era prevista até então, é uma novidade apresentada pela Resolução 1 de 2021, publicada em janeiro desse ano. Entre os princípios da LDB, eu queria chamar a atenção para a Resolução de 2012, porque, como eu falei, a gente está em campos semânticos diferentes, né? Porque em 2012 a gente tinha um governo que tinha um desejo de formação para o trabalho, e em 2021 a gente tem outro governo com outro desejo de formação de trabalhador. Então, em 2012, o que a gente tinha? A gente tinha como premissa, e aqui eu listei algumas só, né, porque são várias. Primeiro é essa articulação entre formação básica e formação profissional, mostrando que, de fato, que é pelo trabalho que o homem se torna homem. E é pela ideia de trabalho que a gente assume ele como princípio educativo para integrar ciência, tecnologia e cultura, entendendo que é na interação do homem com a natureza externa que ele produz conhecimento, produz técnica e desenvolve cultura. E assim a gente consegue articular por meio do trabalho todos esses princípios. Uma outra questão é também a indissociabilidade entre educação e prática social, entendendo que o homem, como eu tenho falado aqui, é um ser atuante na sociedade. Então, ele se forma trabalhador para uma prática social. Então, eu preciso considerar qual momento a gente vive, qual foi a trajetória que a gente teve para construir esse curso técnico e todo esse movimento que chegamos até o estágio atual. E, por último, né, que eu estava conversando até com o Malu antes da gente começar, o papel da contextualização e interdisciplinaridade na formação do aluno. Né? E eu conversava com a Malu, porque ela comentou que o Maico é da matemática aplicada, e no Senemac, lá de Uberlândia, eu dei uma palestra justamente sobre isso, sobre como que, às vezes, a formação nossa como matemáticos, ela é unilateral. Né? Muitas vezes pensa na educação, mas ela é essencialmente matemática. A gente não forma para pensar como que os nossos conhecimentos se articulam com outros. Né? E talvez seria nesse contato com a matemática aplicada, pensando nessa interface com as outras áreas do conhecimento, que a gente conseguiria, talvez, fortalecer a formação dos alunos com vistas à interdisciplinaridade. Porque outros colegas que têm formação em várias disciplinas têm nas suas grades curriculares física, química, matemática. Então, eles têm contato com essa possibilidade de integração. E a gente da matemática, quando tem, alguns cursos tem uma física. Não sei como que é o curso de vocês na UTF, mas aqui no Espírito Santo, por exemplo, a física é opcional. A gente nem precisa fazer física. Então, como que a gente vai pensar uma integração do currículo se a gente não estuda aplicações da matemática na química, aplicações da matemática na física, aplicações em modelos econômicos e todas essas aplicações? Então, na época, lá em Uberlândia, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre como a formação, o papel da matemática aplicada pode contribuir para uma formação com vistas à prática interdisciplinar, que é uma lacuna que eu acho que a gente tem como formação inicial de professores ainda, né? Tenho falado um pouquinho sobre a ideia de trabalho, só para demarcar, a gente defende, né, nessa resolução de 2012, uma visão bem marxista de trabalho, né, que é a ideia de transformação do homem ao transformar a natureza. E o Marx vai dizer lá em O Capital que o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por meio da sua própria ação, media, regula e controla o seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua própria corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural de forma útil e própria da vida. Então, ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa e ao modificá-la, o homem modifica ao mesmo tempo a sua natureza.
E o Engels vai dizer que é pelo trabalho que a gente se torna homem. A gente tem a mão dessa forma porque a gente teve a necessidade de pegar objetos. Então, o macaco foi percebendo, foi tendo a postura ereta, foi tendo essa morfologia de mão pela necessidade de intervir na natureza. Então, nós somos, ao mesmo tempo, seres que atuamos na natureza e, ao mesmo tempo, que, ao atuar na natureza, durante esse processo, a gente também se torna homem e se modifica, e constrói conhecimento, e desenvolve técnicas e produz cultura. E se é pelo trabalho que a gente produz conhecimento, é pelo trabalho que a gente pode se apropriar dele. Então, isso que eu vou falar na minha tese, que é a questão do trabalho como meio para a gente produzir conhecimento agora matemático, né? E aí, dialogando com os teóricos da educação profissional, a professora Sandra Della Fonte, ela vai falar que essa proposta marxista de trabalho como princípio educativo é a alternativa mais avançada e sistematizada de uma luta contra um projeto que se limita a preparar a partir dos interesses patronais, né? Porque a gente sabe que o discurso que está em voga é dos grupos que estão no comando, né? A gente não pode esquecer disso. Então, se a gente quer a formação do trabalhador, a gente precisa, para uma sociedade mais justa, a gente precisa que esse trabalhador se torne uma pessoa que tenha discurso em voga. Então, a gente precisa formar para além do trabalho. Então, quando a gente propõe a criação da UTF, depois dos institutos federais, a promulgação do decreto e da lei e das diretrizes curriculares que valorizam o trabalho, a gente quer essa emancipação da classe trabalhadora, né, que é o que o Savioni também vai dizer lá no livro dele. Então, é nesse projeto de valorização do trabalhador que a gente estava inserido em 2012. E aí, mesmo nesse movimento, a gente podia pensar a educação matemática de 3 formas. Que 3 formas são essas? A primeira forma, muito frequente para os professores que estão chegando, né, na educação profissional, é de pensar a matemática como pré-requisito. Então, eu vou ensinar proporcionalidade, porque lá no curso técnico ele vai ter que usar. Eu vou ensinar números complexos, porque lá no curso técnico de elétrica ele vai precisar. Então, eu estou usando a matemática como pré-requisito. Isso é bom se você pensar que o cara realmente está considerando o horizonte profissional do trabalhador, que ele vai usar em algum momento. Então, isso já mostra uma pequena articulação. Porém, não é a ideia de integração que a gente estava defendendo. O que a gente quer que a integração de educação básica não se dissocie da educação para o trabalho. No segundo movimento, que eu identifiquei na minha pesquisa de doutorado, é a ideia restrita de emprego. Que é eu pensar assim, o que esse camarada precisa fazer no trabalho dele? Ele precisa desse conhecimento, desse conhecimento, desse conhecimento. Então, é esse o conhecimento que eu vou ensinar. Nos Estados Unidos, os Common Core da educação profissional, que é a PTA americana, ela foi desenvolvida nessa premissa. Os formuladores dos Common Core, eles foram até as fábricas, ficaram por algum tempo observando que os trabalhadores executavam, identificando que conhecimentos matemáticos eles eram necessários para aquele exercício profissional, e a partir dessa identificação, que algumas pessoas até chamam de etnomatemática, eles construíram um currículo da educação profissional americana. Mas reparem que ainda é tecnicista, que é como se a matemática só fosse limitada ao que é executável, né? É um papel bem utilitarista do conhecimento científico, né? E aí eu apresento uma terceira perspectiva, que é a do trabalho, como princípio educativo, que já é essa noção mais ampla, de eu entender um trabalhador como um sujeito da sociedade. Então, ele realmente precisa aprender aqueles conhecimentos técnicos para o exercício da profissão, porque ele precisa de um emprego, mas ele também precisa ter uma formação de crítica para entender como que uma reforma trabalhista impacta no valor que ele ganha no salário, como que a mudança das alíquotas do imposto de renda impacta ou não na forma do salário líquido dele. Então, essa formação mais ampla
é a ideia de trabalho como princípio educativo no campo da educação profissional e tecnológica. Eu trouxe aqui 2 exemplos dessa terceira forma, que foram de trabalhos do Encontro Nacional de Educação Matemática, né, que é o Enem. Esse aqui foi de 2016, lá em São Paulo. Um dos trabalhos de modelagem matemática, eles usaram essa charge como disparadora. A charge diz assim: a máquina triturou o Zé. E aí o patrão fala: que tragédia, a máquina parou de produzir. E aí o professor propôs que os alunos fizessem uma atividade de modelagem matemática, perguntando, de fato, vale a pena investir em EPI, que são os equipamentos de proteção individual? Então, os alunos, por meio de modelagem, eles buscaram mensurar qual é o gasto que o empregador tem com o afastamento do trabalhador acidentado e qual é o custo que ele tem se ele investir em EPI. Isso para além de pensar no trabalhador, né? Porque se a gente está pensando sempre do ponto de vista do chefe, né? Porque do trabalhador é óbvio que qualquer dano à vida precisa ser preservado, né? Mas do ponto de vista do trabalhador, eles conseguiram mensurar e quantificar que investir em EPI é mais barato do que você substituir, porque você tem o custo com um novo empregado, você vai ter que, de repente, dar uma capacitação para esse novo empregado, você ainda vai ter os custos com o antigo empregado. Então, eles, por meio de uma atividade de modelagem, eles conseguiram mostrar isso, a importância de se investir em EPI. Então, percebam, e essa atividade foi feita no técnico em segurança do trabalho. Percebam que é uma formação para além de quantificar horas de trabalho, que é um trabalho que às vezes o técnico de segurança acaba fazendo, né? É uma coisa que vai além, é de uma formação bem mais crítica do processo. Um outro exemplo que eu trago aqui também do Enem de São Paulo, esse foi desenvolvido em alguns institutos federais que tem em Minas Gerais, que foi sobre a tragédia de Mariana. Era um trabalho feito no curso técnico em automação industrial, e o professor, acho que do 3º ano, se não me engano, acho que ele estava dando geometria analítica, ele propôs também por meio da modelagem, por isso que eu reforço, né, de repente, a possibilidade da matemática aplicada estar mais presente na formação do professor, por meio da modelagem, o posicionamento de sinaleiras que pudessem ajudar os moradores de Mariana a fugirem da lama que estava vindo, né? Então, os alunos da disciplina técnica, eles construíram a sinaleira e, na aula de matemática, o professor propôs uma atividade que ele tinha que posicionar elas usando as ideias de circunferência, de distância entre pontos, para poder otimizar, com menos sinaleiras, avisar a maior parte da população que algo estava em risco, né? Algo que realmente foi implementado na cidade depois do desastre negligenciado pela Samarco, né? Então, são formas, eu acho que talvez agora fique mais claro, que inclui a formação para o trabalho, mas vai além. Vai mostrando como que esse trabalhador é um ser social e pode atuar na sociedade que ele vive. Também nessa toada, né, de pensar a valorização do trabalho, um artigo que também está lá na minha pesquisa de doutorado, vai falar da utilização desses instrumentos do trabalho como recursos para as aulas de matemática. Então, a gente tem, por exemplo, na foto da minha esquerda, um painel de Dias-Blanco, que é um painel que a gente consegue discutir coisas de resistência, né? O comprimento do fio, aquelas histórias, aquele conhecimento que a gente constrói em física elétrica, né? O comprimento do fio e outros aspectos de elétrica que a gente consegue investigar. E do lado direito, a gente tem os eletrodos ali, né? Para poder medir a carga elétrica e a temperatura também, e uma atividade também de modelagem, em que o aluno estava aprendendo o conhecimento de função. Então, eles modelavam a temperatura e a carga elétrica, né, se não me engano, ali era um processo químico, né, de eletrólise, né, para poder a gente fazer essa medida aí com essa modelagem matemática. E aí, nesses dois, era um curso de eletrotécnica, né? Então, assim, a gente percebe que esses instrumentos, muitas vezes usados lá na disciplina técnica, eles podem ser incorporados na sala de aula para valorizar o trabalho e, mais uma vez, integrar formação básica e formação profissional. E aí agora a gente vem ensino médio, a nova reforma do ensino médio.
O que é a nova reforma do ensino médio? Então, eu bati muito na tecla, né, de integrar, integrar, integrar. E a nova reforma do ensino médio ela tem essa estrutura. Esse é um print da BNCC. Reparem que eles fazem... É tão dissociado que eles colocam até uma linha pontilhada. O conhecimento teórico tá lá bonitinho na parte de cima, regulamentado pela BNCC, né, que é onde a BNCC abrange, né? E você vê que linguagens tem um itinerário azulzinho ali embaixo, bonito. A matemática roxinha tem um itinerário de aprofundamento dela, roxinho na parte mais inferior da imagem. E a formação técnica e profissional? A formação técnica profissional, ela vai estar associada a todas as outras. Só que ao mesmo tempo que ela é de todas as outras, pela imagem dá para ver que ela não é de ninguém. E esse instrumental de formação profissional que não é de ninguém tem um interesse. Porque se é pela integração que eu proponho a formação crítica de pessoas, é pela dissociação entre teórico e prático que eu alieno. Então, se antes a gente estava vindo numa trajetória de integração curricular que vai formar omnilateralmente os indivíduos críticos, conscientes das mobilidades que eles podem ter no trabalho e tudo mais, agora a gente parte para um modelo de educação em que a formação técnica está para trás, a formação básica está para trás, e a formação técnica está agora. São 1.800 horas de BNCC e 1.800 horas de itinerário formativo. E aí, cabe às instituições tentarem resolver esse problema. E aqui eu coloco algumas organizações. Por exemplo, do ponto de vista mais dissociado possível, o aluno vai fazer o ensino médio na rede estadual, numa escola, na rede estadual, e vai fazer o itinerário formativo da educação profissional na UTF-PR ou no Instituto Federal. Então, a formação básica vai ficar lá na outra instituição e a formação técnica vai vir aqui. Então, eu só vou precisar ensinar a apertar parafuso. E eu não sei o que o aluno aprendeu antes. E como o professor lá do ensino médio não sabe para onde o aluno vai depois, não tem nem como ele fazer essas apropriações que os outros professores fizeram nos exemplos anteriores que eu trouxe. Porque aquele professor que fez o projeto de Mariana, ou que fez o de segurança do trabalho, ele só fez aquilo na aula de matemática do ensino médio porque ele sabia que o aluno ia cursar um curso técnico com aquela formação. Então, essa integração ela é necessária nesse movimento. E aqui a gente tem um rompimento total. A gente tem a BNCC e a formação básica dada numa instituição e a educação profissional dada em outra. A gente tem outros modelos. Tem esse modelo aqui, que é um modelo muito próximo do que a gente tem nos institutos federais, que é a formação básica decrescendo e a formação profissional crescendo. Então, no primeiro ano do ensino médio, ele tem mais ensino médio do que curso técnico. E no terceiro ano é o inverso, essa proporção. Só que fazer isso numa instituição como o IFES é fácil, porque eu divido sala, eu encontro o professor da disciplina técnica para a gente fazer essa integração. Como é que a gente vai querer que o aluno faça isso, né? E isso também inclui esse terceiro modelo que eu coloco. Como é que a gente vai querer fazer isso se as nossas instituições de ensino médio não ofertam educação profissional via de regra? E mais, como que esse aluno vai fazer no mesmo dia uma carga horária de ensino médio numa escola e uma carga horária de formação profissional em outra escola? Vai ser um dia da semana que ele vai para outra escola? Ou será que vai ter uma grande reforma das escolas estaduais que todas elas também vão ofertar educação profissional? Ou aquelas instituições, que é uma coisa que a gente tem identificado geograficamente, as escolas de ensino médio dos bairros nobres fornecem itinerários formativos de aprofundamento das disciplinas básicas. Então, o cara estuda mais biologia, porque ele vai querer ser médico, ele estuda mais ciências humanas, porque ele vai querer fazer direito, ele estuda mais ciências exatas, porque ele vai querer ser engenheiro. E o itinerário da educação profissional é dado aonde? Nas escolas das periferias. Fadando esses alunos que já são numa situação vulnerável a uma formação tecnicista que vai impedir eles de progredir na vida, porque nesse formato, uma pessoa que tem um aprofundamento na educação profissional,
dificilmente, em função somente da escola, vai ter condições de acessar o ensino superior. Porque ele vai estar competindo com aquele aluno que teve mais 1.200 horas de ciências humanas, mais 1.200 horas de biologia. E o cara está lá ensinando a apertar parafuso. Então, esse formato de ensino médio, ele tende a atenuar esse abismo social que a gente vive no Brasil, em que pessoas privilegiadas têm mais oportunidade de ascensão no ensino superior e as pessoas de periferia tendem a ficar com as posições menos privilegiadas socialmente, com os trabalhos que são menos remunerados, o que é hoje. Então, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, bom, xibom, xibom, bom, né? Como dizia a música de antigamente. Então, é essa sociedade que está sendo formada a partir da reforma do ensino médio. Totalmente diferente do modelo que a gente tinha até então, que era justamente o modelo de valorização do trabalho. E aqui eu vou já encaminhar para o final, para poder abrir um espaço para a gente discutir. Eu trouxe aqui alguns trechos da diretriz de 2021, em que propositalmente o Ministério da Educação insere termos neoliberais que não estavam na redação inicial. Então, eles misturam trabalho como princípio educativo, que vai valorizar o trabalho, a ideia de competência profissional, que é uma ideia totalmente neoliberal de apertar parafuso. Ele vai falar de pesquisa como princípio pedagógico, que é a ideia do aluno ter condições de continuar estudando e ascendendo para o ensino superior, com a ideia de competência socioemocional, que é a ideia de protagonismo, de que se você não deu certo, foi porque você não foi bom o suficiente. Porque a partir do momento que eu falo que você é protagonista, você vai assumir essa responsabilidade de sucesso escolar. Como se tudo dependesse somente do aluno, e não das condições, da escola, do professor, de políticas públicas de permanência e êxito, né? Então, é nessa posição de transferência transvestida de protagonismo que a gente vai agora dizer que aquele aluno que cursou o itinerário formativo da educação profissional não passou em medicina porque ele não estudou o suficiente. Porque ele teve a mesma carga horária de ensino médio que o menino lá do bairro Central que teve mais 1.200 horas de biologia. Entendeu? E é isso. E é ele que não estudou o suficiente porque ele foi protagonista. Eu dei esse protagonismo para ele. Então foi ele que realmente não soube aproveitar a oportunidade. E aí, né, eu venho botar que eles vão diametralmente opostos, em sentidos diametralmente opostos, porque eles, de um lado, o texto da resolução de 2021 vem valorizar a formação para o trabalho, mas embutido ali tem essas ideias neoliberais em um parecer muito bom feito pelo GT da Amped, que vai fazer esses destaques que eu coloco aqui. E aí chegam, para finalizar, as contradições da educação matemática, né? Então, do ponto de vista político, né, porque não dá para achar que a educação não é um ato político, essa dicotomização entre formação básica e formação profissional, ela vai retomar tudo que estava antes do decreto de 2004. Lembra que eu falei que antes era tudo separado e a gente começou o movimento de integrar? Agora, a reforma do ensino médio não traz um novo ensino médio. Do ponto de vista da educação profissional, ele retoma um velho ensino médio, que a gente achava que já tinha superado, né? Que é esse formato dicotômico entre teoria e prática, né? E valorizando a ideia da pedagogia do pré-requisito. Então, eu só vou formar para uma profissão. Nem sei que profissão é, porque o aluno só vai decidir, às vezes, no terceiro ano. E é isso. Eu vou ensinando conteúdos aleatórios de forma totalmente dissociados, né, da prática social, de forma totalmente alienada. Então, eu vou ensinar que f de x é igual a x mais b. Não vou procurar reforçar o processo lógico histórico, que chegamos nessa estrutura. Não vou valorizar os impactos sociais que essa estrutura matemática pode assumir. E é isso. São esses seres humanos alienados que a gente vai formar. E do ponto de vista pedagógico, a gente vai pensar, então, como que a gente vai falar em educação matemática para educação profissional se a gente sequer sabe que o aluno vai trilhar esse caminho no itinerário formativo. Porque na mesma aula do ensino médio que eu vou dar, eu vou ter o cara que vai seguir o itinerário da biologia, o cara que vai seguir o itinerário da educação profissional e todas as outras.
E aí, como é que eu vou valorizar, então, isso? Isso pensando no interior das instituições ofertantes de educação profissional, como é o caso da UTF do Instituto Federal, né? E mais, na própria texto da BNCC, tem várias passagens que eles falam do mundo do trabalho. Como é que a gente vai valorizar o mundo do trabalho se a gente sequer sabe qual ano vai seguir esse itinerário? É possível fazer isso? Como fazer isso? Então, esses são os desafios e as contradições que eu gostaria de apontar, né, após essa reflexão aqui. Aqui eu tenho as considerações, depois, como eu falei, os slides vão ficar disponíveis para serem acessados lá na página do EMEP. Desculpa, falei um pouquinho demais, mas acho que dá tempo a gente resolver algumas questões que podem ter ficado em aberto. Laura, eu te agradeço demais, porque foi uma tremenda aula, né, de história de educação profissional, né, de reconhecimento, inclusive, do caminho da nossa instituição, das necessidades aí também de fazer o que você disse logo no começo, da gente abrir o nosso olhar, né, não ficar nas nossas caixinhas, também de dentro da educação matemática, né, então realmente reconhecer isso de uma forma mais ampla, então te agradeço demais, gostei bastante, eu acho que foi muito importante aí para a turma.